So we must start with our inaugural session with Dr. João Neto. Thank you so much for accepting this invitation and for your oral presentation on the topic of this meeting. By making use of your knowledge as a historian, your career in museology, and as curator and director of the Pharmacy Museum, which possess more than 14,000 pieces that tell the history of global health. I also wish to thank your generosity in offering all participants a guided visit to your museum this afternoon, followed by port. It is an honor to have you with us. I give the word to Dr. João Neto, who will talk about new enemies, global health after Second World War, based on a collection of objects of the Pharmacy Museum. Thank you so much, Dr. João Neto. Probably for the persons who don't speak Portuguese, we'll see many people probably smiling, and when people are smiling in my oral speech is because I'm doing political jokes. So it's for you to understand why everyone is probably smiling. Meus estimados amigos, a Isabel foi muito simpática em me convidar. Eu disse que sim. Não tive a disponibilidade que ela pretendia. Não sei se repararam, mas ela já foi amplamente elogiada pela sua capacidade de trabalho, que eu confirmo. E durante aqui a apresentação, não sei se perceberam, o meu telemóvel tocou. Era o Sr. Presidente da República, Cavaco Silva, a convidá-la, a Isabel, para formar governo. Uma vez que, como todos, julgo que todos bem sabem, estamos numa altura em Portugal de alguma instabilidade institucional e política. Para me apresentar, a Isabel já me fez, sou diretor do Museu da Farmácia desde o tempo do Vasco da Gama, portanto já estou aqui há muito tempo nesta atividade museológica e da história da ciência e da farmácia. Sou monárquico desde 5 de outubro de 1143, é para os meus amigos perceberem que os republicanos nem souberam escolher uma data monárquica, porque 5 de outubro de 1143 Portugal ficou oficialmente independente do Reino de Castela. Sou de direita cristã e a democracia é um valor essencial em toda a minha filosofia de vida. Feita a minha apresentação, irei passar então aqui àquilo que convidaram. Claro que eu ainda tentei ontem à noite convencer a Isabel a mudar a minha conferência para falar de algo muito mais importante, que é a queda de cabelo nos dirigentes políticos da altura. Mas não foi possível e mantivemos a questão da Global Health. Muito bem, meus amigos, vamos então começar. Eu irei iniciar imediatamente com, para mim, esta grande descoberta, que é a descoberta da penicilina. Para mim é a maior das referências em termos da saúde mundial. O Museu da Farmácia tem exatamente um molde feito e assinado pelo professor Fleming na nossa coleção. E é realmente, para mim, uma das maiores vitórias da humanidade. Não só do ponto de vista científico, mas também do ponto de vista político. Porque, como bem sabem, meus amigos, se houve dois grandes segredos na Segunda Guerra Mundial, um deles foi a bomba atómica e, a seguir, claramente, que foi a penicilina. Porque não podemos esquecer que se aqueles soldados que desembarcaram no dia D, em 1944, nas praias da Normandia, todos eles se sacrificaram para que hoje a Europa tenha democracia e não tivéssemos, desde então, sobre o jugo daqueles rapazes de bigode que existiam quer na Alemanha, quer na Rússia. Portanto, a penicilina é também uma enorme vitória para a democracia no mundo. Claro que a penicilina mudou tudo.
E mudou tudo pelo seguinte: pela primeira vez, na minha modesta opinião, a população mundial e os cientistas acreditaram pela primeira vez que era possível erradicar a doença. Era possível estar à frente da doença. Foi este o grande desígnio que a penicilina, que o Fleming e a sua equipa, quer também dos Estados Unidos, que criou a partir de 1929 e depois com aplicação em 1944. Claro que a questão passou a ser a seguinte, como eu vos disse: erradicar, é esta a expressão que surge no vocabulário do mundo, mas também a utilização da saúde como poder político, como poder militar. E isso foi muito interessante que, numa época logo a seguir à Segunda Guerra Mundial, como irão ver, vamos ter aqui a saúde sempre em foco com esta questão de que não só o choque com a questão dos blocos que passou a viver, mas, como também bem sabem, os movimentos independentistas por todo o mundo, mas sobretudo em África, na Índia e na Australásia, eram muito fortes e muitos Estados imperiais começaram a utilizar exatamente a saúde para acalmar estas ideias independistas, mostrando que, fazendo saúde, a população indígena não tinham razão para andar a fazer movimentos independentistas. Claro que tudo isto é muito bonito, como o Ricardo Araújo disse naqueles programas antes das eleições e durante as eleições, mas há, para mim, uma causa essencial. E essa causa, ou as diversas causas que existem, remontam exatamente ao século XIX. E o que é que os meus amigos podem observar, que todos nós podemos observar, é uma situação, uma Europa diferente. É uma Europa imperial que necessita imenso, exatamente, recursos naturais, porque os recursos naturais europeus estão a escassear. É preciso alimentar as fábricas, a revolução industrial, e isto vai fazer exatamente que a gente comece a mudar as regras e, a partir de, como bem sabem, de 1884 e 1885, com a Conferência de Berlim, existem novas regras de política internacional que vão fazer que as colónias passem em força da costa para o interior. E quando nós estamos a entrar no interior dos continentes, meus amigos, estamos outra vez a enfrentar velhos inimigos. E isto vai ser um dado fundamental para o desenvolvimento da ciência e, sobretudo, para o desenvolvimento das doenças tropicais. Porquê, meus amigos? Porque é preciso garantir a saúde deste movimento. As pessoas que entram para dentro dos novos territórios precisam ter saúde. Porque só desta forma é que podem reclamar aquele território para os seus reinos. E isto muda muitas coisas. Portanto, esta nova esfera de influência vai ser, sobretudo, alargada em termos mundiais, mas é sobretudo África. E eu escolhi ali o mapa da África, porque o Museu da Farmácia tem a farmácia do Sir Morton Stanley. For the ones that don't speak Portuguese, I'm saying that the pharmacy museum has the mobile pharmacy used by Morton Stanley in these expeditions in Africa. Portanto, é este movimento que vai fazer que haja exatamente este grande desenvolvimento da ciência. Claro que a ciência já nos está a ajudar, porque há novas teorias. Claramente, meus amigos, nós estamos a dar passos, e agora não querendo utilizar a parte política, estamos a dar passos de coelho, saltos de coelho, a partir do século XIX, são grandes saltos de coelho que vão permitir exatamente que este novo grande instrumento da ciência, que é o microscópio,
como vocês bem sabem, que começa a ser desenvolvido no século XVI, com grandes passos no século XVII, mas é exatamente no século XIX, quando nós já ampliamos muito este mundo invisível, que nós vamos criar estas novas noções do mundo que nos rodeia, um mundo invisível que nos rodeia e que nós temos que saber lidar com eles. Claro que vamos ter que lidar a uso e a proveito de uma política internacional e nacional ligada ao capitalismo e aos impérios. É também nesta altura, século XIX, princípio do século XX, que surgem, como podem aqui ver, algo muito importante, a meu ver, que é a consolidação da descoberta de género, as vacinas. E as vacinas, quando surgem no século XVIII, põem imediatamente aqui uma questão, nessa altura. Será que é possível nós evitarmos as doenças? Esta é a grande questão. E vai haver, como estão a observar, vários movimentos, várias questões, que levam exatamente muitos reis, muitos imperadores, exatamente a apoiarem esta necessidade. Sobretudo, nações que necessitavam de desenvolver a sua questão territorial. E uma das monarcas que mais desenvolveu, que mais utilizou campanhas de vacinação, vai ser a Catarina da Rússia. Catarina da Rússia, ela própria vai se oferecer para ser inoculada, para dar como exemplo de que era possível e era benéfico para todos a utilização das vacinas. Meus amigos, isto se por um lado reis e presidentes apoiam estas campanhas de vacinação, agora também vou-vos dizer, vão surgir movimentos culturais e religiosos que se vão opor. E quando Jenner me lança e apresenta uma carta ao Parlamento inglês para a utilização da vacinação na Inglaterra, o Parlamento inglês proíbe. Por uma questão muito simples. A doença está ligada a Deus, pode ser vontade de Deus. E a vacinação vai interferir com a vontade de Deus. Esta foi a resposta que o Parlamento inglês deu ao Jenner. Outro aspecto que foi interessante neste desenvolvimento, claramente que fez estes povos e os povos mais preocupados, ou mais, cautelosos em relação à vacinação, mas há aqui um fator que fez-lhes abrir os olhos. E o que vai-lhes fazer abrir os olhos é claramente a gripe espanhola, ou a influenza. Como bem sabem, espero que aqui os nossos amigos, não sei se estão aqui algum amigo espanhol, nós portugueses temos sempre este ditado: de Espanha nem bons ventos nem bons casamentos, mas boas amantes. Qualquer cavalheiro do século XIX teria uma boa amante espanhola, longe do território, mas que facilmente ir-se a Badajoz buscar caramelos, vaquinhas e outros prazeres. Portanto, é claramente aqui a influenza que vai despertar exatamente todos os países que estão um bocadinho mais cautelosos sobre o processo de vacinação. Outro fator que também é interessante no século XIX e princípio do século XX são as organizações, as ONGs, organizações independentes da estrutura do Estado, que começam a surgir, que começam cada vez mais a ter uma força maior na sociedade. Claro que, como bem sabem, estas organizações começam a dar os primeiros passos com a questão da escravatura por todo o lado, mas claramente é com a luta da tuberculose que a sociedade se organiza para combater uma doença. Pela segunda vez na história da humanidade ou na história da Europa, nós vamos utilizar o termo cruzada. Portanto, no século XIX, princípio do século XX, os Estados vão desenvolver, desde reis, rainhas,
empresários e suas esposas, até ao mais limite de toda a estrutura social de um país, estão todos unidos para combater uma doença. As primeiras ONGs organizadas surgem exatamente no combate à tuberculose. Claro que muitas destas organizações não governamentais precisavam de, se me permitem a expressão, um braço armado. E este braço armado na área da saúde vai ser claramente a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha vai se espalhar, o princípio da Cruz Vermelha vai se espalhar por todo o mundo, como o grande braço armado da saúde, e todos vós sabem exatamente um pouco desta história. Claro que nesta expansão política e económica que a Europa tem, há outra questão subjacente, que é a questão de que nós europeus, com muitos deles, como bem sabem, alguns países europeus, nem todos, mas têm algum nariz um bocadinho mais emproado, mas havia sempre esta questão que nós éramos melhores que os outros. E nesta questão de que nós éramos melhores que os outros, nós éramos o centro da civilização, há esta questão da missionação. Eu queria-vos chamar a atenção do seguinte: esta questão da missionação era tão importante para os impérios coloniais europeus que o Sr. Wellcome vai desenvolver um conjunto de farmácias portáteis destinadas exatamente aos missionários. Existem variadas, mas existe uma que é exatamente para os missionários, porque exatamente eles necessitavam de estar durante os longos períodos no interior, neste longo processo de que todos aqueles deveriam ser iguais a nós. Meus amigos, claro que a política não está dissociada muitas vezes da guerra, e a guerra vai ser também aqui um momento fundamental no tratamento e no desenvolvimento de tratamentos das doenças tropicais e da doença em geral. Claramente que a Primeira Guerra Mundial foi um grande laboratório químico. Um grande laboratório químico não só para ser utilizado no campo de batalha para matar os nossos oponentes, mas claramente também um grande laboratório porque começa a ver estas guerras, o início destas guerras globais no sentido porque no mesmo período os teatros de guerra são espaçados geograficamente, e isso torna a necessidade de que deverão existir cuidados dos Estados em criar laboratórios que pudessem ajudar exatamente essas tropas a aguentar este conjunto de doenças ditas tropicais e outras mais. Claro que esta situação na Primeira Guerra Mundial, como bem sabem, vem depois desenvolver todo um conjunto que ainda hoje temos, não podemos esquecer que ainda hoje temos, que é exatamente a utilização da guerra química e da guerra biológica. Eu estou a resumir isto apenas à Primeira Guerra Mundial, mas eu não vos quero deixar de salientar que mesmo na Idade Média nós na farmácia éramos largamente utilizados para fazermos setas com ervas. Portanto, isto não era, a malta não era requisitada para ir fumar cannabis para o meio das batalhas, para sitiar Lisboa, mas éramos realmente requisitados para criar venenos que eram colocados exatamente nas espadas e sobretudo nas setas. Portanto, a guerra química e biológica foi largamente utilizada pelos povos, sem falar claramente, como julgo que vocês todos sabem, por alguns povos mais tradicionais no interior de alguns continentes que vão utilizar as toxinas dos animais durante a sua caça. Meus amigos, claro que estamos a chegar à Segunda Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial é para me ir embora? Claramente que a Segunda Guerra Mundial é aqui um fator que vai mudar tudo. Porque o número de tropas, o número de populações que vão estar a combater estes inimigos invisíveis é imenso. O número de pessoas
que os aliados, atenção, aquele número que está ali é essencialmente números dos aliados, que vão ter problemas no pós-guerra é cerca de 1 milhão de pessoas, de soldados que vão ter problemas no pós-guerra, exatamente pelos vários teatros de guerra, mas sobretudo do Pacífico. A Segunda Guerra Mundial foi claramente uma guerra em que os laboratórios de farmácia, os laboratórios químicos desenvolveram uma série de produtos que, exatamente para tentar salvar as tropas da malária, sobretudo da malária. Eu queria só chamar a atenção do seguinte: nós, por vezes, temos aquela ideia de sofrimento dos prisioneiros aliados nos campos de Burma. Muitos morreram, claramente, de doença, mas muitos ainda conseguiram sobreviver. Porquê? Porque nos Estados Unidos já tinham sido desenvolvidos determinados medicamentos para combater a malária. E eles foram os primeiros a tomar. E muitos deles conseguiram aguentar tudo, exatamente porque esses laboratórios, vindos da Primeira Guerra Mundial, estavam a desenvolver estes novos conceitos de parasitologia e estavam, exatamente, a preparar estes homens para a guerra e para os longos períodos dentro destes ambientes. Claro que a Segunda Guerra Mundial, não vale a pena dizer o que foi para todos nós. Acabamos sempre por, todos que estamos aqui, uns estão mais longe, outros estão mais perto destas consequências, mas todas estas novas tecnologias permitem que todos nós atualmente possamos sempre ficar próximos destas realidades. E a Segunda Guerra Mundial, relativamente há pouco tempo, em 1994 e nos anos 90, sobretudo, com a Guerra dos Balcãs, ainda deixou as suas marcas. Mas a maior marca em termos que nos vai deixar é exatamente uma população pobre, com fome, sujeita, portanto, essa fome sujeita a uma maior debilidade. As doenças facilmente podem entrar dentro do corpo das pessoas, elas facilmente podem ser infectadas, não só na Europa, mas por todos os teatros de guerra. Isto não foi brincadeira. Claro que Portugal esteve e muitos países que estiveram fora sofreram mais ou menos algumas consequências, mas nada se compara a todas aquelas populações que sentiram na pele exatamente o cheiro e o som e a dor da guerra, que deixou marcas terríveis mesmo na área da saúde. Muito bem, e este novo mundo precisava de reagir. E começámos a reagir pelo lado nacional. O Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde foi dos programas de saúde mais importantes para a saúde. Para todos. Não só para aqueles que tiveram a Segunda Guerra Mundial, mas para todos os países. Porquê? Porque nós tínhamos que cuidar de uma população. Essa população não podia estar abandonada à doença. E o Serviço Nacional de Saúde surge exatamente para garantir essa segurança da saúde e de um Estado. Claro que, novamente, eu chamo a atenção que estes Serviços Nacionais de Saúde não ficaram apenas nos Estados continentais, mas passaram para o ultramar. Porque, como eu vos disse, a saúde começou a ser utilizada pelas potências imperiais, coloniais, exatamente com bom fundamento para que deixem-se lá desses movimentos. O que é bom é vocês estarem sempre connosco. E o que é que foi importante neste Serviço Nacional de Saúde? Das questões mais importantes é nós sentirmos que temos um profissional de saúde com quem nós podemos confiar e podemos falar. Passamos a ter acesso, todos, independentemente do nosso estatuto social, a uma comunicação cara a cara com os profissionais de saúde. Isto foi da maior importância.
E foi da maior importância pelo seguinte, porque era possível nós podermos dialogar mais facilmente as doenças que nós iríamos ter, ou que nós tínhamos. Claro que este diálogo sempre foi utilizado, e nós na farmácia sempre tivemos este diálogo até nas povoações mais recônditas. Mas, meus amigos, em termos de médicos, pela primeira vez, todos os habitantes daqueles países que tinham Serviço Nacional de Saúde tiveram um profissional de saúde na área da medicina que o podia ajudar a prevenir as doenças. Foi claramente um dado muito importante. Claramente, meus amigos, os centros de saúde foram aqui o bastião e uma das grandes forças de toda esta vontade de vencer a doença vai ser claramente programas de vacinação. Isso sim, foi aqui um dado muito, muito importante no combate à doença. Meus estimados amigos, se o Serviço Nacional de Saúde foi importante a nível nacional, então a Organização de Saúde foi a nível global. Porque pela primeira vez, novamente estamos a falar de uma instituição que sai da Segunda Guerra Mundial, pela primeira vez é possível coordenar e estimular investimento na área da saúde. Independentemente que ele esteja ou em Portugal, esteja no Brasil, esteja na Inglaterra, esteja na Alemanha, esteja onde for, na Índia, na Austrália, era possível coordenar porque nós temos um inimigo, que é a doença. E essa doença para nós vai ser fundamental, porque deixamos de ter inimigos no campo de batalha. O nosso inimigo é a doença. E vocês vão me dizer assim, João, está-se a esquecer de toda a Guerra Fria. Está bem, mas muita da Guerra Fria era situada exatamente pelo ar, para junto de tropas ali paradinhas. Não se gastava muito dinheiro em petróleo. Todo o investimento que foi feito na saúde é devido exatamente a uma guerra parada, que é a Guerra Fria. Havia recursos para investir na saúde. Havia recursos para investir na população mundial. E claramente, como vocês estão a ver, a varíola é exatamente uma das primeiras grandes missões da campanha da Organização Mundial de Saúde. Claro, meus amigos, é que eu volto a dizer aquilo que iniciei, erradicar é a palavra-chave. É possível erradicar. Temos que ter vontade para erradicar. Isto muda tudo. A Organização Mundial de Saúde muda a maneira de pensar das instituições, dos países e das profissionais também da saúde. Meus amigos, claramente que tudo muda. Eu vou passar aqui algumas das situações que para mim mudaram, fizeram a diferença. Não são todas, mas para mim são as mais importantes. Claramente que as campanhas de higiene são claramente importantíssimas a nível global. O desenvolvimento dos antibióticos, claramente que toda a saúde, os programas de saúde aplicados às crianças vão ser essenciais. O futuro do mundo passa por uma criança apenas a investir no presente. Estamos a investir no futuro e as crianças são esse futuro. E é possível, e tem que ser possível, garantir a saúde das crianças. É claramente um dos grandes feitos da Organização Mundial de Saúde. E, meus amigos, claramente que, em termos científicos, para mim, novamente, a descoberta do DNA é da maior importância. Não só por aquilo que nós hoje já sabemos, como sabem, há relativamente pouco tempo, nós ouvimos que é possível, neste momento, criar caixas de reparação, é possível fazer quase o restart do nosso DNA. É esta a grande descoberta. É possível colocar informação para que o nosso DNA comece exatamente a dar ordens para renovar, para rejuvenescer. Meus amigos, para atingir aquilo que o ser humano sempre quis, a eternidade. Nós estamos à beira da eternidade.
claramente. É só nós agora descobrimos como é que vai ser possível renovar os tecidos cerebrais. A partir daí, meus amigos, estamos prontos para ir passar férias a Plutão. Que é essa também o nosso objetivo. Seres humanos parados, não conheço. Desde cedo que o homem tem perninhas para andar. É isso que nós queremos, é movermos com segurança. E neste DNA, o Museu da Farmácia também tem uma peça. E o que é que o Museu da Farmácia tem? Exatamente a revista que anunciou pela primeira vez a descoberta do DNA assinada pelos próprios cientistas. É uma referência que nós gostamos muito de ter. Estimados amigos, outra situação, claramente, que nós temos, são várias aquelas que não sei se conseguem ver, mas é um pouco aquilo que eu estava a dizer há pouco, é o apoio à criança e à saúde da criança. Mas, sobretudo, há aqui uma outra dado muito importante, como estão, não sei se conseguem ver, que para mim vai ser muito importante, que é a amniocentese e também o uso dos scans, de meios de diagnóstico. Os meios de diagnóstico foi claramente aqui um enorme avanço na prevenção das doenças. Claramente que, como estão aqui a ver, são iniciativas, são eventos, são descobertas que vão dar exatamente uma maior capacidade às crianças de sobreviverem. Outro dado importante é o desenvolvimento e a descoberta da cortisona. A cortisona não só é importante pelo lado do tratamento das inflamações, mas é exatamente muito, muito importante porque pela primeira vez vai ser possível nós criarmos condições para, nos transplantes, haver menor rejeição. Nas operações, haver uma maior taxa de sobrevivência após as operações. E se nós deixamos exatamente viver, e se temos que fazer operações, e se temos a dor, a cortisona foi claramente um marco no desenvolvimento científico e, sobretudo, no desenvolvimento da saúde de todos nós. Outro dado a seguir a 45, meus amigos, é que pela primeira vez, como estão a ver aí as datas, é possível entrar dentro do corpo, tratar estes órgãos com sucesso. É que isto não foi a primeira vez que nós tocámos nestes órgãos. Agora, tocar, tratar com sucesso em que a pessoa é salva e vive, tem aí as datas. É impressionante aquilo que vai seguir. Novamente, chama a atenção. Tudo isto só foi possível exatamente pela coordenação mundial de institutos privados e públicos feito pela Organização Mundial de Saúde. A comunicação foi essencial. A entreajuda foi essencial. Claro que outro dado importante, como eu já falei, foi todas estas novas tecnologias de diagnóstico. Para vos dar uma ideia, sim, muitas comunidades tradicionais no interior dos continentes usavam o espírito do xamã para entrar dentro do corpo, para verificar as doenças invisíveis. Claramente, com estas novas tecnologias, a nossa informação é muito mais apurada. O desejo de ver o interior é tão importante como o desejo de ver a Lua. E graças a Deus, com todo este desenvolvimento desta tecnologia, a nossa eficácia na prevenção de doenças torna-se colossal, para utilizar as palavras do Vítor Gaspar. Outro dado muito importante que tem a ver com a sustentabilidade da nossa vida enquanto seres humanos é exatamente a fertilidade ou a infertilidade.
E quando em 1978 nós podemos criar condições para que a população mundial possa crescer, porque é possível criar fertilidade através do tubo de ensaio, torna-se exatamente outra grande revolução. Meus amigos, claro que toda esta ciência sempre deu algum prurido em movimentos mais fechados. Claro que, sendo eu cristão, sendo eu católico, não deixo de pensar em Deus, não deixo de ter a minha fé, mas não posso deixar de também ter a fé nas descobertas científicas. E se hoje nós estamos aqui, é exatamente, não apenas por obra e graça de Jesus Cristo, e já não podemos falar Espírito Santo porque o banco já fechou para nos apoiar, para dar apoios até para organizações, mas é devido exatamente à mente humana e às descobertas científicas. Portanto, meus estimados amigos, quero agradecer. Eu não tenho muito jeito para selfies, mas pedi aos meus cães para fazer uma selfie. Tenho aqui uma bela selfie dos meus cãezinhos, que eu agradeço, e peço 5 minutos, Isabel, só para a Farmácia Islâmica. Maria Francis, any doubts? Thank you very much. Estimados amigos, algumas dúvidas? Então, vamos passar aqui a 5 minutos, por favor. Now I'm going to just to speak about a project of the Pharmacy Museum. It's an Islamic pharmacy that we put in our museum in Oporto. Agora, quem é o especialista dos computadores? Só para passar para a outra. Já está? Espera aí. Pronto. E agora está aí. Já está. Agora cá embaixo. Já está. Tá. My dear friends, now I'm going to speak in English. 7 years ago, I went to Syria, to Damascus, and it was possible to buy this Islamic pharmacy from a Syrian palace. It is the first and only private pharmacy from a palace in Europe, and probably around the world. And we are proud to have in our pharmacy museum. And now everyone knows what is the problems we have in Syria and in all that area, and we are very proud to preserve this kind of project. In here you can see different views of what you're going to see later on. I hope that I can see you all in the Pharmacy Museum. Isabel and I have a special exhibition showcase about this theme. So the museum has several mobile pharmacies from the 19th century. And this is our museum in Oporto. A quick look, but what I would like to show is how it was. This is the other space that I know that is metropolitan. And this is our pharmacy, Islamic pharmacy that we have in Oporto. It's quite beautiful, and as you see, it's not a public pharmacy. It was indoors, only used for the people that were living in the palace, and this was the place not to do the medicines, but for the administration of the medicines. So it is quite nice. This is the ceiling, and this is another view how it is inside. Different views, and also we have inside. We do not have all items to put in all that shell cases, but we made some exhibition, and you see several items from the 11th century until the 19th century.
So, another view, as you see, you can see over there the Portuguese, also a Portuguese pharmacy from the beginning of the 20th century. They are face to face. They are not doing a battle. They are speaking. They are talking about their own pharmacy. And they can see, how can I complete with yours? This is the opening. Oh, sorry. But I hope to see also in the museum. And I hope you can visit us in our website. Thank you very much for your kind attention. Muito obrigada, Dr. João Neto, sobretudo por esta apresentação final que nos criou o apetite para visitarmos eventualmente o Porto e visitarmos esta farmácia. Obrigada por nos ter trazido aqui, enfim, alguns highlights sobre a narrativa. Sim. Sobre a narrativa que eventualmente podemos construir em torno desta temática. Quando convidei o Dr. João Neto, eu pedi-lhe que tratasse especificamente este tema, porque gostaria de trazer ao debate, fundamentalmente, algumas questões relacionadas com aquilo que, do ponto de vista da alteração paradigmática no quadro pós-Segunda Guerra Mundial, não centrado apenas na realidade portuguesa, nem na realidade europeia, pudesse trazer, enfim, alguma discussão e há alguns elementos novos num novo enquadramento que, obviamente, foi motivado por uma alteração geopolítica, mas também relacionado com aquilo que, do ponto de vista das práticas da medicina tropical, alteraram novamente e criaram novas redes e circuitos de atores, instituições, interesses, estratégias, nas quais, obviamente, e esta era a minha perspectiva em relação ao convite do Dr. João Neto, também enfim, o desenvolvimento da farmácia, a profissionalização dos farmacêuticos, o desenvolvimento de novos medicamentos, trouxe, obviamente, novas realidades de interpelação no quadro da história da medicina tropical. Portanto, eu espero que esta intervenção possa ser, obviamente, complementada amanhã na mesa redonda para a qual convido todos vós, onde teremos a oportunidade de discutir e analisar a interface entre uma realidade eminentemente centralizada no contexto europeu para uma dicotomia entre aquilo que são as relações paralelas noutro sistema que discute a problemática da convergência ou da globalização com, precisamente, o desenvolvimento. Portanto, muito obrigada mais uma vez por esta intervenção e por este esforço que, obviamente, não é o seu métier. O seu métier está muito mais relacionado com a conservação e com a curadoria das coleções e dos museus. Verão, para aqueles que não conhecem, que, efetivamente, o Museu da Farmácia é o museu mais rico que nós temos em Portugal. Basta dizer que, obviamente, é suportado pela Associação Nacional de Farmácias e, portanto, o espólio é, de facto, valiosíssimo e, portanto, vale muito a pena ver para que a narrativa cada um de nós possa construir. Talking in English, I would like to thank to Dr. João Neto, and I invite now all the participants to go outside this building and to wait a few minutes to the inauguration of exhibition that was organized in the context of this meeting about tropics, knowledge and medical practices in 20th century, and I hope it will be a different experience for all of you. Thank you so much.